adoramos, ó Senhor Jesus. O nome que está sobre todo nome. O caminho, a verdade e a vida. Aquele cujo ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Nós te adoramos, Jesus, neste lugar. Seja entronizado aqui, Jesus. Este culto é para o Senhor. Cada canção aqui entoada, nós te entregamos, Jesus. Nós te entregamos tudo o que for feito neste lugar. Nós te entregamos, Jesus. Nós te entregamos. Então receba, receba, receba todo o louvor que é devido. Receba, Senhor. Porque nós precisamos de Ti. Nós necessitamos do Senhor. O Senhor não é mais alguma coisa que viemos buscar aqui, não. O Senhor é só o que viemos buscar aqui. Porque nós reconhecemos que se temos o Senhor, então nós temos tudo. Se temos o Senhor, então nós temos completo. Se nós temos o Senhor, então de nada temos falta. Então ensina-nos a Te encontrar, Jesus. Ensina-nos a Te encontrar, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui os meus irmãos. Eu apresento a vida de cada um deles a Ti, Senhor. Nós apresentamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família no Teu altar, Senhor. Pai, nós carecemos tanto do Senhor. Não existe nenhum de nós que está aqui, ou alguém que está vendo este culto pela transmissão, que não precise do Senhor. Nessa noite eu Te peço, Pai, tem misericórdia de nós. Nós queremos alcançar o Teu coração, Senhor. Então tira todo o embaraço, tira tudo aquilo que tem tentado nos afastar do Senhor. Quem sabe o que tem nos afastado do Senhor seja nós mesmos, as nossas dúvidas, Senhor, aquilo que nós temos muitas vezes levado, quando o Senhor já nos tinha dito: abandone e não leve mais. Senhor, eu me uno a cada um dos meus irmãos e eu clamo nessa noite: alcança-nos mais uma vez com a Tua graça, alcança-nos com misericórdia, Senhor, porque nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós queremos o que o Senhor quer nos entregar. Eis-nos aqui, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor com as suas palmas, querido. Você pode agradecer a Ele com palavras, como você quiser. Você pode dar um suspiro. Não sei o que você vai fazer, mas nessa noite agradeça, louve ao Senhor. Louve a presença dEle na sua vida. Louve a graça dEle, louve a misericórdia dEle. Louve, 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 louve. Reconheça-o, engrandeça-o. Nós Te adoramos, ó Senhor Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Você pode dizer assim: olha, graças a Deus. Amém. É graças a Ele que nós estamos aqui. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Está calor aí? Amém? Está chovendo e está abafado, está chovendo e está abafado, mas glória a Deus por isso. Só molha na chuva quem está vivo, amém? Só sente calor quem está vivo também. Então glória a Deus por todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua vida. As crianças vão estar indo lá para a salinha, onde elas vão passar o tempo delas lá também, louvando ao Senhor, conhecendo da palavra, amém? E eu tenho certeza que assim como nós que estamos aqui no templo, as crianças que vão estar lá também na salinha, elas vão estar adorando, vão estar celebrando o nome do Senhor. E eu sei que elas vão conhecer mais do Senhor e vão crescer não só no tamanho, mas vão crescer também no conhecimento sobre quem Ele é. E assim também nós que estamos aqui, amém? Meus irmãos, eu quero convidar vocês que nessa noite trouxeram o dízimo para devolver, ou você vai trazer também, trouxe uma oferta. Você pode fazer isso no gasofilaço físico que está aqui, ó,
do lado esquerdo, do lado direito, lá atrás também tem. Você pode fazer isso agora, né, por meio do Pix. Você pode usar o CNPJ da igreja, está ali o número. Se você quiser também, tem essas plaquinhas aí à sua volta. E você também pode contribuir como você quiser, amém? Irmãos, graças a Deus, nós temos o privilégio aqui nessa casa de nós não nos preocuparmos com dinheiro. Ué, pastora, mas como assim não se preocupar com dinheiro? Irmãos, nós não falamos sobre dinheiro porque nós falamos sobre generosidade. E quando o Senhor, na Bíblia, Ele fala tantas vezes sobre a generosidade, sobre o dinheiro, Ele não trata disso, não nos mostra que isso tem que ser uma condição para que nós venhamos realizar alguma coisa para o Senhor. E muito pelo contrário, sabe, irmãos, eu ouvi uma frase uma vez e eu falei, é verdade. Diz que igreja que tem dinheiro sobrando é porque não teve a visão de Deus do que fazer com esse dinheiro. E é verdade, sabe, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor, nós não temos aí dívidas atrasadas. E você que é contribuinte dessa casa, você tem a liberdade de conhecer como o dinheiro é gasto, de que forma funciona. Nós já falamos isso aqui várias vezes para os irmãos. Mas graças a Deus, sabe, irmãos, nós temos caminhado pedindo ao Senhor que Ele nos mostre, que Ele nos ensine como fazer isso e como investir naquilo que é de valor, de fato, para o Senhor, que é a vida das pessoas. E essa estrutura, irmãos, é importante, amém? É importante você ter uma boa água, é importante você ter um bom lugar, é importante você ter um bom som para você entender o que está sendo pregado aqui, amém? Se na hora do louvor os irmãos estiverem louvando aqui, tiver aquela microfonia e está igual uma caixinha de abelha, chiando para cá, ó, viu? Olha aí como é que incomoda, tá vendo? Falou, aconteceu, para você entender. Então, irmãos, o que acontece? O que demanda na estrutura da igreja? Demanda excelência, demanda cuidado. Mas, irmãos, nós temos que entender que toda estrutura da igreja, todo cuidado que tiver aqui, o principal não pode ser a estrutura física, mas tem que desenvolver-se para a estrutura humana. Então, de que adianta um bom som se as pessoas que estiverem aqui, elas não estiverem sendo instruídas de forma correta? De que adianta você ter todo o conforto aqui, se o básico você não entendeu e você não compreendeu? Então nós, irmãos, temos sim essa necessidade, temos isso como missão. Não é que Deus tem uma missão para a igreja. Deus tem a igreja para uma missão. Ah, Deus tem uma missão para a igreja. Não, irmãos, Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem a igreja para uma missão. E que missão é essa? A missão que o próprio Deus nos entregou. Amém? Então eu quero orar pela sua vida. Você contribuiu financeiramente? Não contribuiu? Eu quero orar pela sua vida. O seu louvor, a sua dedicação também é uma contribuição. Ah, pastor, aleluia, então agora eu vou contribuir só com louvor, irmão. Se você tiver só isso para contribuir, aleluia, é você e Deus. Agora, se você puder contribuir com algo a mais, você fala, aleluia, eu vou contribuir só com oração, amém. Só que aí é você e Deus, amém? Então curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, é tão importante, é tão essencial nós estarmos na sua casa, nós louvarmos, nós engrandecermos ao Senhor. Mas também é tão essencial que cada um dos seus filhos aqui possam trabalhar. Meu Deus, possam ter sim, meu Pai, condições de sustentar a sua casa, sustentar as suas famílias. E eu creio que é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Pai, mas também o Senhor deseja que cada um de nós possa conhecer a profundidade do que de fato é depender do Senhor. Então nos ensine a andar nos seus valores, nos ensine a ser generosos, nos ensine a não ser escravos de nada, porque uma vez que o Senhor nos fez livres, o Senhor nos deu a liberdade de caminharmos com o Senhor, e é isso que nós queremos fazer. Pai, nós te agradecemos. Eu te louvo por cada pessoa que tem entendido e com sensibilidade tem doado, meu Deus, e não só da forma financeira, mas de tantas outras maneiras. E eu te agradeço. Eu te louvo por cada um dos meus irmãos. E te agradeço, Senhor, pela vida de cada um de nós, porque a maior oferta fomos nós que recebemos.
O maior milagre fomos nós que recebemos. Nem te escolher primeiro fomos nós, mas foi o Senhor que nos escolheu. E eu te agradeço, e que a bênção do Senhor esteja continuamente sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Quero convidar você para participar conosco do culto. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o culto de oração. Venha participar conosco, amém, irmãos? Nesse mês de janeiro, nós estamos aí nas férias da nossa escola bíblica dominical. Alguns irmãos já estão aí com falta. Eu já estou, irmãos, porque aquilo que é bom para a gente, você fica logo naquela expectativa que volte logo, não é assim? E graças a Deus, irmãos, nós temos aprendido tanto juntos, e isso é uma bênção. O maior aprendizado que a gente pode ter na nossa vida é sobre as palavras da vida eterna, a palavra do Senhor, amém? Então nós vamos retornar, irmãos, nós vamos avisar para vocês, mas por enquanto estamos aí de férias, mas logo, logo nós vamos retornar para as nossas atividades aí na escola bíblica, amém? E os cultos, domingos, às 18h30, então venha participar conosco e que o Senhor continue abençoando a sua vida também, amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor nessa noite. E sabe, irmãos, eu falo que um dos maiores privilégios que a gente tem é de você poder ouvir a Deus e seguir aquilo que Ele está te orientando. E quando foi esses dias para trás, acho que foi nessa semana, não sei, acho que foi de domingo para segunda, ou de segunda para terça, me falhou a memória aqui. Domingo para segunda, acredito. Irmãos, eu brinco que assim, sabe, as pessoas, às vezes elas falam, não sei você, mas eu conheço algumas pessoas que se elas estiverem preocupadas, elas perdem o sono. Você é assim? Às vezes qualquer coisinha que aconteceu, ela perde o sono, ele perde o sono. Ou às vezes aquela ansiedade, está acontecendo alguma coisa, você deita para dormir, não consegue. Irmãos, eu não sou assim. Se eu tiver com problema, eu vou dormir. Se eu não tiver com problema, eu vou dormir. Se eu tiver boleto para pagar, irmãos, eu vou dormir. Se eu não tiver boleto para pagar, eu vou dormir também. Então, assim, não é qualquer coisa que tira a minha noite de sono. Depois que eu aprendi aquela palavra, o salmista Davi falou, olha, eu me deitei, logo peguei no sono, porque o Senhor cuida de mim, irmão. É meu versículo da noite, entendeu? Pode estar acontecendo o que for, me deitei, logo peguei no sono, porque o Senhor está cuidando de mim. Então amanhã é outro dia. Então é assim que eu vivo, irmãos. Só que quando foi de domingo para segunda, irmão, eu não lembro quando foi a última vez na minha vida que eu fiquei sem dormir. Irmãos, deitei para dormir. E quando eu deitei para dormir, passou 10 minutos, nada. Minha mente continuou. Passou meia hora, nada. Irmão, passou 2 horas, nada. E eu virava para um lado, virava para o outro, igual pastel, vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado, para o outro, e nada de eu dormir. Irmãos, e a minha mente estava a 1000 por hora. E aí eu estou lá e falei, meu Deus, o que está acontecendo, irmãos? E sabe o que aconteceu? Eu não dormi. Quando deu mais ou menos 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, o despertador do meu marido toca. E eu estava acordado, podia ter sido até eu que tivesse acordado ele. Mas quando o despertador dele tocou, eu pensei, poxa vida, 6 horas da manhã. E eu não dormi. Mas sabe o que foi interessante, irmãos? Que eu não dormi. Mas não foi por causa de uma insônia. Eu não dormi, não foi porque eu estava preocupada. Eu não dormi, não foi porque eu estava de barriga cheia, porque já te aconteceu isso também, né? Enche tanta barriga na hora de dormir, sonha, que sonho, né? Tem um sonho bom e tem um sonho de barriga cheia, não tem? O sonho de barriga cheia é terrível, irmão. Você sonha com cada coisa que só pode ser barriga cheia, né? E aí, irmãos, foi algo tão incrível. Porque eu deitei, era mais ou menos umas 11h30 da noite. De 11h30 da noite até às 6 horas da manhã. Acordada. Mas não era aquela acordada meio dormindo, acordada não, irmão. Assim, ó. Virada para o teto, com o olho aberto. E algo me dizia, eu falava assim, vou levantar para anotar. E eu ficava naquele negócio, levanto, fico. E eu vou levantar para anotar. Vou levantar. E aí, o Senhor tocou meu coração de uma forma muito clara. E o Senhor me disse, não levanta, fica aí. Nada do que eu te disse vai se perder.
E o que aconteceu, irmãos? Eu não perdi, na verdade, uma noite de sono. Eu passei uma noite de sono, aonde o Senhor estava ministrando uma palavra ao meu coração. E eu queria levantar, irmãos. Eu queria levantar. Porque no meu entendimento eu tinha que anotar aquilo, senão eu ia perder. E ele me disse, não. Nenhuma palavra do que eu te disse vai se perder. E ali, irmãos, eu acordei. E continuou durante o dia. O Senhor continuou a ministrar. O Senhor continuou a falar ao meu coração. E logo em seguida eu já mandei uma mensagem para o Zé. Eu falei assim, olha, faz para mim um folder com o tema a simplicidade, a igreja simples. Porque foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração, irmãos. E o Senhor começou a falar algumas coisas comigo. E do jeitinho que Deus me fez entender, eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós vamos ler a palavra, mas eu preciso te contar exatamente como o Senhor me mostrou. Irmãos, eu fiz uma cirurgia de retirada de apêndice. E eu nunca tinha sentido dor, nunca tinha sentido nada. De repente eu começo a sentir uma dor. E eu fico durante 7 dias sentindo dor de apêndice. Só que isso não é comum, porque dor de apêndice é 24 horas. Você sente a dor e tira. Você já viu isso? É assim. E eu já tinha ido no hospital várias vezes, mas na terceira vez eu não estava aguentando mais. E chega eu lá no hospital. E aí eu vou passar lá na triagem do hospital. Aí a moça me pergunta e eu falo para ela, mostro tudo. E ela falou, e aí, como é que você está sentindo? Eu falei, olha, eu estou sentindo muita dor. E aqui estava tudo muito dolorido, irmãos, e muito incômodo. E aí ela foi e mediu a minha pressão. E no que ela mediu minha pressão, ela falou assim, sua pressão está alta, irmãos. Volto a dizer para vocês outra coisa, pode estar acontecendo o que for, minha pressão o dia que ela está alta, ela está 12/8. Quando ela falou para mim assim, olha, sua pressão está 16/9, eu falei, oi? Estou mal mesmo, moça, me interna, estou ruim. E ela falou assim, olha, sua pressão está 16/9 e realmente parece que você está com um quadro cirúrgico. Aí, irmãos, ela me falou assim, olha, aí agora colocou a pulseirinha urgente lá em mim. Você vai sair aqui nessa porta e lá é assim, tem a triagem na frente. Você entra na salinha. Quando ela te libera para a salinha, já vai dar nos fundos do hospital. Aí, irmãos, ela falou comigo assim, olha, faz o seguinte. Você vai sair agora aqui nessa sala. Tá vendo essas linhas no chão? E lá tudo é a linha colorida. Verde, amarela, azul, laranja. Para cada ala é uma linha daquela que ela vai te falar da cor diferente. E aí ali ela me disse assim, olha, você sai aqui e você vai seguir a linha vermelha até o final do corredor. E acompanha ela que para onde ela virar, você vai virar. E você vai esperar lá a consulta que eles vão te chamar. Naquela época, irmãos, a Covid estava no auge. Então eu não pude nem entrar com acompanhante, com nada. Era só o paciente sozinho mesmo. Tanto é que eu fiquei lá. Como no dia eu fiz a cirurgia, no outro dia eu fiz a cirurgia, eu só saí 5 dias depois. Nem me visitar no hospital, minha família não pôde. Era só notícias por telefone. Aí, irmãos, ela falou comigo, olha, sai aqui e faz isso. Eu falei, beleza. Quando ela falou isso, irmão, eu fui. Linha vermelha, linha vermelha, linha vermelha. Aí tinha a linha laranja. Falei, ixi, agora é vermelho ou laranja? Aí, irmãos, o que eu fiz? Olhei. Tinha um lugar tipo esse aqui, assim, um vidro separado, pessoal sentado. Falei, é aqui, linha laranja. Irmão, sentei. Estou lá, na onde ela falou comigo. Pelo menos que eu achava. Aí, irmão, eu olho para um lado, olho para o outro. Estou vendo uns espirrando, todo mundo estava de máscara. Uns espirrando, outros tossindo. Algo dentro de mim, falei, algo de errado não está certo. Eu estou achando que eu estou no lugar errado. Irmãos, olhei, estou lá. Passou 10 minutos, passou 20, comecei a ficar incomodado. Falei, gente, estou achando que não é aqui. Puxei no meu HD, na memória, falei, mas era aqui mesmo. Passou um rapaz, deixa eu te falar, eu estou assim. Ele falou, não, minha filha. Aí é o lugar do pessoal que está com Covid, área de risco. Sai daí. Segue aqui, ó, linha vermelha. E vai lá no fundo, lá das cadeirinhas lá. É lá que você precisa que chamem. Espera lá. Irmãos, baixei a cabeça, né? Vesti a vergonha que havia em mim. Fui, saí do lugar de restrição do Covid.
E fui e sentei no meu lugar. E lá estou eu, à espera do meu atendimento. E aí, irmãos, tudo isso que eu estou falando com vocês, o Senhor veio trazendo para mim e Ele queria me ensinar algo. Do mesmo jeito que eu estava ali naquele hospital, a moça me deu uma orientação tão simples. Não foi simples? Ela falou, segue a linha. Olha aí, vocês tudo não iam errar. Segue a linha vermelha. Qual que eu segui? A laranja. Eu estava no lugar certo, irmãos. Eu estava até dentro do lugar certo. Mas eu estava na ala errada. Eu estava dentro do lugar que eu precisava estar. Mas eu estava perdida. E sabe o que o Senhor trouxe ao meu coração? Quantos de nós entramos por aquele portão? Quantos de nós entramos num lugar chamado igreja um dia? Recebemos uma orientação simples, mas nós não entendemos. E porque você não entendeu, você continua perdido dentro do lugar certo. Porque você não compreendeu qual é o seu lugar dentro da área certa. Você ainda está sentado no lugar errado, esperando chamar o seu nome, esperando pelo tratamento de outro, esperando pela assistência errada, mas você está no lugar certo. E aí o Senhor Jesus começou a falar isso comigo. Filha, deixa eu te dizer uma coisa. Muitos estão na igreja dessa forma. Eles não estão entendendo coisas simples. Por isso, quem sabe, muitos ainda não se levantaram do seu lugar para receber o tratamento certo. Quem sabe, muitos ainda estão com tanta complicação na sua mente que ainda não conseguiram sair do lugar, por isso não evoluem. Por isso não há transformação. Por isso você não consegue desenvolver e mais, não consegue levar outros a também se desenvolver. E aí vem a outra parte. Estava eu lá agora no lugar certo, esperando meu nome ser chamado. De repente vem uma mulher, com aquele olhar perdido, olhando as faixas no chão. E ela voltava e ela ia. O que a senhora está procurando? Ela falou assim, não, é porque eu estou esperando consulta, mas eu estou com sintoma de Covid. Eu falei, então vem cá, volta aqui. Está vendo aquela caixinha de vidro? Entra lá, que o lugar da senhora é lá. Quando você compreende as instruções simples que Jesus tem para mim e para você, você não só se encontra, mas você ajuda outros a se encontrar. Sabe, irmãos, e o Senhor foi ministrando isso no meu coração. E quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, quando nós vamos olhar para a nossa vida, nós observamos que, irmãos, nós, infelizmente, fomos nós que fomos complicando a nossa vida. Pior, infelizmente, quantos de nós tivemos a vida complicada? Porque ao invés de você entrar numa igreja simples, ao invés de eu entender algumas orientações simples, muita coisa foi colocada na nossa mente, muita coisa foi colocada dentro de você. E aquilo que era para ser simples, se tornou tão complexo, se tornou tão difícil. O que é que você fez? Achou que não era para você. Quantos de nós desistimos de coisas na beira do caminho, porque elas são difíceis demais de serem entendidas? Quantos aqui já desistiram de coisas porque você falou assim, vou fazer isso? Quando a pessoa que foi te explicar, começou a te explicar, você falou, vai dar para mim não. Está complicado demais esse negócio. E a questão não era a atividade que você ia desempenhar. Talvez aquela pessoa que foi te explicar a primeira vez, a didática dela não foi tão simples. Mas o que você fez? Parou naquilo que era complexo. Parou naquilo que era difícil demais e por isso deixou de se desenvolver. Deixou de avançar, deixou de cumprir aquilo que era para você cumprir. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, quando nós falamos sobre ser igreja, nós percebemos que muitos de nós nos perdemos. Nós
nós percebemos que ao falarmos de ser igreja, por que às vezes muitas pessoas não querem estar nesse lugar chamado igreja? Porque talvez elas se encontram com pessoas que estão complicando tanto esse acesso, que ela pensa, isso não é para mim. Porque às vezes ela se encontra com alguém no trabalho, às vezes ela se encontra com alguém que mora perto da casa dela, que se diz um cristão, e que convida ela e fala, vamos para a igreja. Olha, vamos comigo para a igreja. De repente a pessoa olha a vida dela e as coisas que ela fala sobre Cristo, sobre Deus, a pessoa logo pensa, não, isso não é para mim. Eu não posso viver isso que essa pessoa está querendo que eu viva. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos urgentemente voltar para a essência de quem Cristo é. A simplicidade. Olha para você ver que interessante, Jesus falou no Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Versículo 18. Amém? Acharam? Diz assim, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, olha a simplicidade do que Jesus passou para os seus discípulos. Jesus diz para eles assim, olha, é-me dado todo o poder aonde? No céu e na terra. E aí Jesus então transmite para eles a missão. Lembra que eu falei? Deus não vai dar uma missão para a igreja. Deus deu à igreja para uma missão. E qual missão foi essa? Fazer discípulos. Fazer membros, participantes, adeptos, interessados? Não. Fazer discípulos. E Jesus falou, olha, vocês vão ir e fazer esses discípulos. E vocês vão batizar eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão ensinar eles a guardar todas as coisas. Vocês vão ensinar eles a obedecer aquilo que eu ensinei para vocês. Vocês vão fazer conforme a ordem que eu dei para vocês. É isso que vocês vão fazer. Essa foi a instrução de Jesus. E sabe, irmãos, sabe o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando o simples. Mas como igreja, como que nós estamos cumprindo essa missão? As pessoas estão buscando aquilo que é simples. Eu vou te provar isso. Quantos aqui tem celular, irmãos? Amém? Quantos aqui tem um celular que para digitar você tem que fazer assim, ó, tem a tecla, lembra aquela que você enfiava o dedo assim? Quantos aqui tem telefone fixo na sua casa? Levanta a mão. Olha, tem uma guerreira aqui, irmãos. Os mais novos aí que quiser saber como funciona um telefone fixo, olha lá na casa da irmã Cida. Sabe o que é isso? Avanço. O avanço da tecnologia, irmãos. Quem tem micro-ondas? Vamos mais longe, quem tem airfry? Ferro de passar, irmão. Aspirador de pó, tem uns que foi até mais longe já. Já tem aquele aspirador de pó que parece robozinho, né? Fica na casa trabalhando sozinho. Sabe o que é isso? O avanço das coisas. A tecnologia veio para simplificar a vida das pessoas. E se a tecnologia, o avanço faz tão bem para a nossa vida, simplifica tanto, você acredita que a igreja também precisa simplificar as coisas? Você acredita também que nós como cristãos, precisamos entender que as pessoas que nós estamos buscando simples,
que as pessoas estão buscando respostas simples. Respostas simples acerca de quê? Como ter uma vida com Deus. Então a gente chega na igreja buscando por isso. E eu preciso ter o mínimo de clareza, o mínimo de simplicidade do que eu preciso fazer para ter um crescimento com o Senhor. Sabe, querido, e o que o Senhor estava ministrando no meu coração? Talvez você que está aqui, talvez tem 1 ano, tem 2, tem 3, tem 5, tem 6, e você ainda não sabe o que você está fazendo aqui. Só que também você ainda não teve talvez a humildade de falar: olha, eu preciso que simplifique para mim poder entender. Eu sei, irmãos, que o problema é que tem igreja que complica e que até atrapalha o que Deus está disponível de fazer. Infelizmente tem pessoas que não estão facilitando o entendimento, a proximidade das pessoas em Deus. Pessoas que entendem que precisam buscar ao Senhor, precisam passar por essa triagem. Lembra da triagem que eu passei? Qual foi a triagem que você passou para chegar aqui na igreja? Você é alguém que precisa de quê, irmão? Você já conseguiu identificar aqui dentro para qual direção você precisa seguir? As coisas aqui estão claras, e agora falo para você, me posiciono nesse lugar, porque eu quero ser uma igreja simples. Sabe o que é uma igreja simples? Uma igreja que tem Jesus no centro. A igreja simples não é a igreja que tem as paredes caindo ao pedaço. A igreja simples não é porque o pastor fala errado, não tenho nada contra. Simplicidade não tem a ver com mediocridade. A igreja simples não é aquela que não tem uma boa estrutura. A igreja simples é aquela que tem Jesus no centro, que tem Jesus como essência, que procura Cristo como alvo e não métodos. A igreja de fato simples é a igreja na qual não se confunde com outras coisas, não complique. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quais são as marcas de uma igreja que deixa de ser simples? Infelizmente, muitos se perdem na simplicidade por causa de uma agenda cheia. Muitos se perdem na simplicidade por causa de um lugar estufado. Crescimento de qualidade não é um crescimento apenas quantitativo, de quantidade de número, mas qualitativo. O que significa isso? Nós precisamos crescer como igreja. Amém, irmãos? A igreja somos nós. Mas o que é uma igreja crescer com qualidade? É porque nós vamos ver todas as cadeiras cheias? Amém, irmãos? E quando ela estiver cheia, eu vou comprar 200 a mais, para você ver que está vazia, e aí você vê que está precisando encher. O crescimento com qualidade é quando a igreja simplifica todos os seus processos, quando ela coloca Jesus no centro, e através disso cada membro se torna um discípulo do Senhor, amadurece, cresce, e por isso ele toca a vida de outras pessoas. Uma igreja simples, ela cresce de forma relevante, ela se torna importante. Por quê, irmãos? Porque ela não confunde isso com achar que agora, porque a igreja Braço do Pai vai ser uma igreja simples, então agora nós vamos negociar princípios. Agora nós vamos... Aleluia. Viu, gente? Ouvido. Então agora nós vamos encurtar os processos. Nós vamos diminuir agora a chegada no céu. Nós vamos agora então flexibilizar o evangelho. Ser uma igreja simples é não se tornar uma igreja de porta larga. Ser uma igreja simples, agora então nós vamos deixar todo mundo fazer o que quiser. Não, irmão. Ser uma igreja simples é comunicar com clareza aquilo que Cristo está falando. É não falar aquilo que eu acho.
Irmãos, o que é que eu não estou falando que é ser uma igreja simples? Eu não estou falando que ser uma igreja simples é ter uma abordagem com mudança na doutrina bíblica. Doutrina bíblica não se muda. Doutrina bíblica não se negocia. Doutrina bíblica é doutrina bíblica. Então, ser uma igreja simples não é negociar a doutrina bíblica. Não é querer moldar a Bíblia em favor das pessoas. Não, ser uma igreja simples não é isso. Outra característica, ser uma igreja simples não é estar na moda. Não é por causa das luzes, não é por causa da cor, não é ser chique. Ao contrário, meus irmãos, ser simples na nossa cultura hoje é ir na contramão ou não é? Como diz por aí, não é chique ser simples. Às vezes as pessoas contam-se uma história que um senhor chegou numa concessionária. Um senhor já de idade, fazendeiro, levava aquela bolsinha de couro do lado, chegou lá com aquela chinela, toda surrada, os pés rachados. E quando ele chegou lá, ele perguntou, falou, quanto que é aquela caminhonete? O primeiro vendedor e falou, é muito cara. E virou as costas. Ele deu mais uma volta, veio outro vendedor, e ele falou assim, olha, eu gostei daquela caminhonete. E aí aquele vendedor falou com ele, entra aqui então, para o senhor ver. Abriu a porta do carro, o moço entrou, sentiu o volante, sentiu o banco. Ele falou, o senhor quer fazer um test drive? Vamos, eu vou junto com o senhor, a gente pode dar uma volta, que é permitido. E o vendedor foi com ele. Quando ele voltou, o que aconteceu? Ele falou, gostei, vou levar. E aí o vendedor falou, como é que o senhor vai pagar? Ele falou, em dinheiro. E dinheiro para esse tipo de pessoa é o quê? É cash, irmão, é nota. Nota em cima de nota. O que o moço fez? Chegou na mesa dele e falou, quanto é que é? Ele falou o valor, o moço virou a bolsinha dele, foi cair nota, 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 nota. Infelizmente nós vivemos numa sociedade onde o simples não é atrativo. Onde o simples não vende. Onde aquilo que é simples está fora de moda. Onde aquilo que é simples não é chique. A cultura é uma forma geral, de uma forma geral não oferece isso. É por isso, irmãos, que nós temos como desafio voltarmos a ser uma igreja simples. Como essa igreja de Atos. Quando diz que a primeira igreja em Atos, ela começou a ser constituída em Atos 2. Diz que aquele povo tinha tudo em comum. Aquele povo via as necessidades. Quem tinha mais vendia para ajudar quem não tinha. Eles viviam de uma forma igualitária, irmãos. Porque eles aprenderam a essência da simplicidade. Ser uma igreja simples não é tão fácil. Não confunda simples com ser fácil, meus irmãos. Ser uma igreja simples não significa que, como eu disse aqui para vocês, nós vamos simplificar tudo, vamos tirar toda a dificuldade. Não é isso. A igreja deve ter um processo simples. Não é porque funciona, mas é porque o processo simples é o que Jesus escolheu fazer. Observa para você ver que quando nós vamos olhar a palavra de Deus, vamos lá na criação em Gênesis. Diz a palavra que a terra era sem forma e vazia. E que Deus, pela palavra, criou todas as coisas. Irmãos, vocês concordam comigo que Deus, sendo Deus, Ele poderia ter feito isso de uma forma muito mais extravagante? Irmãos, poderia ter sido muito mais extravagante, mas Ele escolheu a simplicidade das palavras. Simples é a forma de Deus agir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é resistente a tudo aquilo que é complexo. Deus é contra tudo aquilo que é complexo. Sabe por quê? Jesus é simples.
E nós também precisamos nos adequar a isso. Ser simples não é fácil. Ser uma igreja simples não é fácil, sabe por quê? Simples significa descomplicado. Pronto. A definição de simples é descomplicado. E fácil significa sem esforço. Então, ser uma igreja simples não é fácil. Ser descomplicado não é fácil, porque exige esforço para mim, exige esforço para você. Tornar-se uma igreja, uma comunidade simples, passa pela minha vontade, passa pela sua vontade, pela minha escolha, pela sua escolha. Então não é fácil. Sabe qual que é o modelo de referência do simples que nós temos? Jesus. Quando nós perdemos a referência, nós logo nos desviamos do caminho, não é assim? Quando nós perdemos a referência do que é ser igreja, nós logo perdemos, logo nos desviamos, porque Jesus é o modelo revolucionário do que é ser simples. Nós precisamos aprender a ser simples como Jesus. A igreja precisa aprender. Jesus é o revolucionário original do simples. Olha para você ver que interessante, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus veio cumprir a sua missão, Jesus ele chega num cenário muito difícil, um cenário muito complicado, muito complexo. Tinha muito sistema religioso, doutrina. Tinha naquela época o povo que chegava e falava: olha, você tem que cumprir as leis do judaísmo. Sabe quantas leis que eram, irmãos? 613 leis. E Jesus chega nesse ambiente, aonde esses homens diziam que tinha que se cumprir essas leis. Porque se não cumprisse essa lei, você não podia fazer parte, você não tinha dignidade, então você tinha que cumprir essas leis. Mas você pensa que era só isso? Não, era muito mais complicado do que você pensa. Irmão, olha para você ver que interessante. Eram 613 leis. Só que o que eles fizeram para complicar mais ainda? Eram 613. Porém, 248 dessas leis eram referentes ao mandamento positivos, afirmativos, 248 dessas leis estavam contendo, cada uma delas estava dizendo: faça isso. 248, faça isso, faça isso. Agora, haviam 365 mandamentos negativos. Então 613, 248 eram mandamentos afirmativos: faça isso, faça isso. Sabe o que correspondia esse número 248? Corresponde às 248 partes do corpo humano. Cada lei afirmativa corresponde a uma parte do meu corpo e do seu corpo. Para ficar melhor, o restante, que é 365 mandamentos, nessa está contendo: não faça isso. O que te remete aos 365? Uma lei por dia. Então a função deles era complicar. Aquele povo queria colocar fardo nas pessoas. Eles queriam colocar para elas, mandá-las cumprir coisas que nem eles conseguiam cumprir. E infelizmente, meus irmãos, quantos de nós entramos em lugares, em congregações, em igrejas, onde você recebeu ali uma ordem de um líder, de alguém falando para você: faça isso, seja assim, mas nem ele mesmo estava cumprindo aquilo que ele te mandou cumprir. Então, infelizmente, isso está inserido na sociedade, está inserido dentro da igreja. Agora eu vou mostrar para você o que Jesus fez, como Jesus simplifica o que é complexo demais. Mateus capítulo 22, no versículo 34 ao 40, vai mostrar que Jesus, ele teve uma forma de transformar o que é complexo em simples.
Jesus mostra como que ele faz para descomplicar o acesso a Deus Pai. Jesus mostra como que ele faz para simplificar esse fardo que o ser humano, esse fardo que as pessoas colocam, ao invés de facilitar o acesso a Deus, complica mais. Ao invés de você se sentir mais próximo de Deus, parece que você está se sentindo cada dia mais distante de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 34, diz assim: quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou para o testar: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus pegou as 613 leis, resumiu em... O método de Jesus é o simples ou não é, irmãos? Você precisa andar com Jesus de forma simples, entender o que ele está falando? Ou nós vamos deixar tudo aquilo que não é dele nos enganar e falar que é complicado demais, complicado demais? Então, aqueles homens, autoridade, olha o ambiente que Jesus chega. Aí eles querem pegar Jesus, porque Jesus tinha deixado eles mudos, sem resposta. Então eles queriam pegar Jesus. Tá bom, Jesus, então qual que é? Jesus fala assim: olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ama também o teu próximo como a ti mesmo. E aí, irmãos, para não deixar sombra de dúvida: ah, mas então quer dizer que a vida com Deus agora resume nessas duas coisas, pastor? Sim. E a resposta que Jesus deu: porque dessas duas coisas dependem toda a lei. Sabe o que o Senhor me falou, irmãos? O problema é que você foi ensinado a obedecer líderes. Você não foi ensinado a amar Jesus em primeiro lugar. O problema é que nós fomos ensinados, fomos doutrinados da forma mais complicada, e fomos ensinados a amar o nosso próprio umbigo, mas não fomos ensinados a amar o próximo. Nós somos ensinados a correr atrás do vento, mas não fomos ensinados a buscar a essência de tudo que é Cristo. Nós fomos ensinados a buscar milagres. Nós somos ensinados a pagar por profetas. Nós somos ensinados a comprar unção, comprar toalhinha, comprar feijão. Nós somos ensinados a festejar festas judaicas, a ver pastor com talite pregando. Olha, irmão, me desculpa, mas se você não cumpriu nem a lei de Deus, você está querendo cumprir a lei do judaísmo? Muitos não estão se atentando às necessidades do povo na igreja, e quer obrigar o povo a fazer costumes, cumprir festas de Israel. Irmãos, nós precisamos amar o povo de Israel, mas agora eu trazer isso aqui para mim, e eu querer praticar isso, sendo que nem essas duas aqui eu não estou praticando. Então Jesus falou, Jesus simplificou. Ei, deixa eu falar para vocês. E é por isso que ele fala também as palavras de Mateus 11, 28. Abra a sua Bíblia. Era em resposta a essa situação aqui que Jesus estava dando essa declaração em Mateus. Era por causa dessa situação, era dentro deste contexto aqui que Jesus veio dizendo essas seguintes palavras. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é leve e é suave o meu fardo. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando para esse povo que estava recebendo as coisas complexas. Ele
estava falando porque os fariseus, os saduceus, estavam colocando um fardo nas pessoas que elas não conseguiam carregar. Quem sabe você e eu estamos dentro do lugar certo, que é a igreja, mas ainda colocando fardos que a religiosidade colocou em nós. Carregando culpas, carregando mazelas, fazendo coisas para Deus. Porque senão Deus vai fazer isso comigo. Ei, irmão, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo. E aí sim, todas essas coisas vão depender desses dois mandamentos. Se você vier cultuar a Deus, não é porque o pastor está mandando, é porque você ama ao Senhor acima de todas as coisas, e Ele é a sua prioridade. Se você não vai lesar o seu irmão, não é porque você tem medo de ir para o inferno, é porque você aprendeu a amar a Deus e aprendeu a amar o seu próximo como você mesmo. Ser uma igreja simples é ter Jesus no centro, é ouvir o que Ele fala, é fazer o que Ele faz. Ser uma igreja simples é você não me ver como um Deus aqui nesse altar e pensar que Deus só fala comigo. Por favor, entenda. O pastor, ele é alguém igual a você. A nossa espiritualidade, ela é diferente, mas nós somos iguais. Deus não me escolheu para ir à sua frente. Deus me escolheu para ir ao seu lado, porque Jesus já foi no nosso lugar. Quantos estão feridos? Disseram que foram feridos por líderes, talvez porque você deu mais o seu coração para essa pessoa do que para Deus. Você deu mais do que devia para o homem e está retendo para quem não devia, que é o Senhor. Ser uma igreja simples é nós andarmos naquilo que Jesus disse. Sabe o que a igreja deve fazer? Os rabinos colocavam fardos pesados, impossíveis de carregar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já vi pessoas terem que fazer tratamentos porque se encontrou com um líder, alguém que feriu, alguém que enganou, alguém que abusou. O que é isso? Um fardo que você não daria conta de carregar. Quantas pessoas estão com o fardo da religiosidade, irmãos? Não amam ao Senhor em primeiro lugar, não amam o próximo, mas estão prontas para apontar. Estão prontas para reprimir, estão prontas para condenar. Não esquece isso. Começa primeiro em amar a Deus e amar ao próximo, e tudo que você fizer vai depender dessas duas coisas. Sabe, queridos, o Senhor continuou falando comigo no Evangelho de Mateus capítulo 6. Não precisa abrir sua Bíblia, pode conferir em casa se você quiser, não vou ler tudo. Quando a partir do versículo 34, Jesus vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, é melhor nós mandarmos a multidão embora, porque está ficando tarde, eles estão com fome, não temos dinheiro, não temos aonde comprar comida. E Jesus fala com eles assim: olha, vai ver o que tem aí. Vê o que tem aí. E a Bíblia diz que os discípulos saíram lá. Os discípulos saíram procurando. De repente os discípulos encontram 5 pães e 2 peixinhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que a falta de humildade faz? Faz você reter o que tem porque você acha que não presta. Sabe o que a falta de humildade, a falta de simplicidade faz comigo e com você? Quando você não entende uma orientação simples que o Senhor te deu. Uma orientação tão simples. Ele falou: ame ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ame também o seu próximo como você mesmo. Só isso, Senhor. Mas é só isso que eu tenho que fazer? Senhor, será que eu não tenho que ficar 30 dias sem comer? Será que eu não tenho que ficar no monte 10 horas direto? Senhor, não, ame ao Senhor. E aí tudo que você fizer vai ser secundário a essas duas coisas. Quantos estão escondendo o que tem? Porque a falta de simplicidade te deixa congestionado. Quando você está no congestionamento, você está como, irmão? Parado. Quantos irmãos nós temos aqui hoje na igreja que estão congestionados? Estão parados.
não estão em movimento. Por quê? Porque acham que os seus 5 pães e 2 peixinhos não vão alimentar uma multidão. Porque acreditam que só 5 pães e 2 peixinhos. É até vergonha eu mostrar. A falta de simplicidade nos torna arrogantes. A falta de simplicidade nos torna soberbos. A falta de simplicidade faz você parar. A falta de simplicidade faz você desistir. Sabe, eu fico pensando naquele menino. Quem sabe a mãe dele não falou: menino, se você der esses pães, esses peixes, não vão ficar com fome. Menino, guarda isso aí. Que vergonha! Como é que você apresenta isso para os discípulos? O que é que vai fazer diferença? 5 pães e 2 peixinhos dessa multidão. E quem sabe você está congestionado dentro da igreja, fora de movimento, porque você ainda não entendeu a simplicidade do que Jesus tem com você. Não importa se é 1, se é 2, se é 3. Se você dispor na mão dele, vai alimentar a multidão. Vai alimentar os famintos. Ei, querida, as pessoas estão cheias. Olha, eu não sei você, mas eu estou farta. Essa palavra vem falar para mim, sabe, que ele toma meu coração por completo. Jesus está falando comigo. Você que está cansada, que está sobrecarregada, irmão, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada de coisas complicadas demais. Eu estou cansada de uma igreja complicada, de um povo que complica tudo. Eu estou sobrecarregada de um povo que complica. Deus fala: vai por aqui, me obedece. O que a gente faz? Complica tudo, se perde, se machuca, se fere. E Deus falou: era só para você ir ali, seguir a linha vermelha. Eu estou cansada, sobrecarregada. Eu falei: Senhor, eu estou cansada de uma igreja complicada. Senhor, eu estou cansada de métodos. Senhor, eu estou cansada de movimentos. Senhor, eu estou sobrecarregada de falácias. Senhor, eu estou sobrecarregada de hipocrisia. Eu estou sobrecarregada de falsidade. Aonde se entra no mesmo momento, daqui a pouco nós estamos falando dos mesmos irmãos, das mesmas mazelas. Eu estou cansada. E nesse dia que o Senhor começou a falar comigo, eu entendi, era a resposta que eu precisava. Eu quero ser simples como Jesus. Eu não quero que pessoas deixem de conhecer a Deus, porque primeiro conheceram a mim, os meus paradigmas, os meus sofismas, os meus achismos. Porque conheceram primeiro a minha religiosidade, a minha santidade. Eu estou cansada de aparências, irmãos. Eu quero ser uma igreja simples. E se tem mais gente aqui que quer, então vem comigo, querido. Não, irmãos, não. As pessoas precisam encontrar Jesus. As pessoas precisam encontrar a salvação. As pessoas precisam ter a vida transformada. E nós temos o que elas precisam. Você está entendendo isso? Você tem o que o mundo busca. Porém eles ainda estão buscando a simplicidade nos vícios, na prostituição. Eles ainda estão buscando no lugar errado. Eles ainda estão buscando nas pessoas erradas. Mas você não, eu não. A gente já encontrou Jesus. Ele mostrou para a gente como é simples. Ele falou: ei, eu vou te tirar. E a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, quando nós perdemos a simplicidade em conduzir as pessoas no caminho, apresentando Jesus, nós perdemos o foco, o objetivo. Quem sabe há quanto tempo a igreja já perdeu o foco, irmão, o objetivo, que era levar as pessoas a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não é algumas pessoas, não, é ninguém. Então só
caminho não tem opção, e o caminho que tem está embaraçado. Uns têm que pagar para entrar por ele, outros têm que ser bom demais, outros então nem tentam. Não, irmãos, ele é o único. Ele é o único caminho. A palavra do Senhor diz em Marcos 11, do 13 ao 17, depois você lê. Diz que Jesus chega no templo. E quando Jesus chega lá no templo, Jesus encontra banca de vendendo, coisas vendendo para todo lado, negócios acontecendo ali. Aqui eu te provo que Jesus, ele é contra tudo aquilo que é complexo, tudo aquilo que tenta entraminhar, tudo aquilo que tenta confundir. E a palavra do Senhor diz que Jesus se enfureceu. Jesus não só chutou o pau da barraca, mas ele chutou a barraca, chutou o dono da barraca e disse: vocês estão fazendo da minha casa, vocês estão fazendo da minha casa um lugar de comércio, e esse lugar é para ser chamado casa de oração. Mas infelizmente, quando se perde a simplicidade, se perde o propósito. Ao invés de ser um lugar de adoração, o que estava acontecendo? As pessoas estavam vendendo e comprando no templo. Ao invés das pessoas irem lá sacrificar, adorar ao Senhor, elas estavam tendo que comprar os utensílios. A pomba que estava sendo vendida era para o sacrifício, irmão. E o que estava acontecendo? Tinha alguém vendendo. Será que é diferente nos nossos dias de hoje? O que era para ser oferecido está sendo vendido. O que era para ser derramado no altar agora está sendo comerciado. O que era para ser entregue com devoção agora virou câmbio. Precisamos agora comprar o sacrifício. Precisamos agora comprar a prosperidade. Por quanto está se vendendo a saúde mesmo? Tem lugar que está vendendo. Vende para o paralítico andar, vende para o cego enxergar e por aí vai. Você está disposto a comprar alguma coisa no reino, querido? Porque eu não estou. Porque alguém já comprou por mim e pagou um preço que eu não posso pagar. E pagou o que eu não posso pagar, e comprou o que eu não podia comprar. Isso se chama graça. É quando eu entendo isso. O que mais que estava acontecendo ali? Os cambistas estavam trocando dinheiro para os gentios do templo, irmãos. Tinha gente trocando dinheiro, sabe por quê? Os gentios, chamados não judeus, se eles chegassem ali e eles não tivessem aquela moeda, eles não conseguiam se relacionar com Deus, porque eles não tinham nascido no judaísmo. Quantos de nós, irmãos, trocamos as moedas para ser parte de algo de Deus, quando na verdade Ele já nos fez parte disso, irmãos? Talvez você comprou um elogio, você comprou pertencer. Eu não sei o que você comprou, o que eu sei é que não precisava. E aí sabe o que acontecia? Aqueles homens, os chamados tementes a Deus, precisavam dar dinheiro para comprar os sacrifícios. E os cambistas faziam o quê? Exploravam deles. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, quem sabe, já foram explorados um dia. Por alguém que viu que você precisava de amor. Por alguém que viu que você era carente. Por alguém que viu que, quem sabe, você queria, almejava algo. Então, viu em você uma troca e falou: opa, esse aqui eu vou tirar muito dele. Mas nada do que alguém tirou de você se compara com o valor que Deus deu para você, querido. Nada se compara. O que estava acontecendo ali naquele templo? Por causa da localidade geográfica dele, ele se tornou uma espécie de atalho para atravessar a cidade. O templo se tornou um lugar qualquer, entendeu? Era um lugar de passar, sabe aquele atalho que você passa para economizar o tempo? Então eles começaram a passar por ali no templo, para economizar espaço. Eles começaram a carregar mudança, começaram a carregar mercadorias, tudo passando ali no templo. Eles passavam, fizeram daquele lugar ali um lugar qualquer para fazer as suas coisas. Jesus é contra tudo e todos que possam dificultar o acesso a Deus.
dificultar pessoas de conhecer a Deus. Se você está fazendo isso, querido, tem um ditado que a gente fala: muito ajuda quem não atrapalha. Agora, se eu não estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu tenho 3 perguntas aqui para você, não precisa me responder. Que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja nós queremos construir, irmãos? Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu ainda sonho com uma igreja onde os meus filhos vão ter prazer de entrar. Eu sonho com uma igreja onde os meus sobrinhos vão ter prazer de dizer: eu amo a casa de Deus. Por que não pode ser assim, irmãos? Porque a gente aprendeu que tem que ir urrando para a igreja. Porque a gente aprendeu que tem que vir por obrigação, irmãos. Porque a gente aprendeu a lei, mas não aprendeu a amar aquele que está sobre a lei, queridos. Talvez você aprendeu a não fazer algumas coisas na vida por medo do pastor. Talvez você aprendeu a se esconder, aprendeu a complicar tanto a sua vida para manter uma aparência, querido. E isso é tão raso, irmãos. Pessoas têm sede de Deus, mas procuram isso de uma forma simples e clara. A igreja simples precisa de 4 coisas básicas, irmãos. Ela precisa de clareza. Ela precisa de alinhamento. Ela precisa de movimento. E ela precisa de foco. Clareza. Precisamos saber para onde nós estamos indo. Alinhamento. Precisamos estar todos no mesmo propósito. Movimento. Precisamos nos unir na mesma direção. Nos tornar discípulos de Cristo. E fazer com que outros também se tornem. Precisamos de foco. Em outras palavras, foco significa eliminar tudo aquilo que eu não preciso e fazer o que é preciso. E o que é preciso nós fazermos, irmãos? Fazer discípulos. O que nós precisamos fazer, irmãos, para isso? Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Uma igreja simples, ela tem Jesus na sua essência. Uma igreja simples não acredita no método, mas na essência. Ser uma igreja simples é voltar a apontar para Jesus. Ser uma igreja simples é se definir e entender a quem você vai ouvir. A igreja simples é aquela focada em Jesus. Qual é a teologia da igreja simples? É Jesus. Qual é a doutrina da igreja simples? Como vai ser então a nossa doutrina? Simples. Nós precisamos ouvir e entender o que Cristo está falando. Como funciona a igreja simples? Funciona como está em Efésios 4, 15, 16. Diz que Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. É muito bonito cantar sobre ser corpo, irmãos. Mas é um grande desafio se tornar o corpo de Cristo, sujeitando-se a Ele e aos outros. Como que é medida a espiritualidade da igreja simples? É simples, irmãos. Ela está ligada no horizontal. Horizontal é assim, irmãos? Tá. Então ela está no vertical. Está ligada em Cristo. Está ligada em Deus. Obrigada, viu, universitários? Como que a espiritualidade da igreja simples não é uma pirâmide onde você tem que competir. Quanto mais alma você ganhar, mais você vai ganhar medalhas. Ah, você vai ser o queridinho do pastor. Não, irmão.
A igreja simples não funciona com pirâmide. A igreja simples tem Cristo como alvo. Todas as funções são iguais. Não temos cargos, temos lugares de serviço na casa, aonde todos funcionam para não parar. Como é movida a liderança da igreja simples? Jesus é o modelo. Na igreja simples, o modelo de liderança é bacia e toalha, irmãos. Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Ele podia ter mandado eles fazerem tudo, mas ele lavou os pés dos discípulos. Sabe o que significa líder? Líder é o primeiro que ama. A líder líder é ser o primeiro que ama e dá o exemplo para os outros que vão vir atrás aprendendo a amar também. Liderança não tem que ser privilégio, liderança é responsabilidade da igreja simples. A igreja simples, você entende que você não está sob a cobertura espiritual da pastora Natália. Estou sob a cobertura espiritual da pastora Natália. Não, irmão. Eu estou junto com você, debaixo da cobertura de Cristo. Ele é o cabeça. Ai, porque eu estava na cobertura espiritual do fulano, do apóstolo. Não. Na igreja simples, a sua cobertura é a de Cristo. É Ele que é o cabeça. É Cristo, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, irmãos. E nós como pastores estamos aqui para te auxiliarmos nessa recuperação, para te levarmos a viver a sua identidade em Cristo. Porque nós entendemos na igreja simples que Jesus é sim o suficiente. Ei, Ele continua sendo suficiente. Ele foi, Ele é e Ele sempre será suficiente. A missão da igreja é a missão que Deus nos deu. Ele deu a missão para a igreja. Irmãos, o nosso papel é não atrapalhar a Deus. Quando nós não fazemos o que Deus quer, nós estamos atrapalhando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nada para ser inventado. Deus já deu a igreja para uma missão. E nós precisamos de 3 coisas fundamentais. Ser leves. Sabe o que é ser leve? Descomplicado. Profundo. Na espiritualidade. Conhecer a Deus cada dia mais. Terceiro, funcional. Se alguém chora, se alguém sorri, se tem algum problema, nós também vamos estar atentos à necessidade, vamos solucionar a demanda, vamos estar unidos. A igreja simples acredita que precisa sonhar, e eu sonho com uma igreja, irmãos. Eu quero terminar os meus dias fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Mas eu não quero terminar os meus dias fazendo o que eu acho. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Qual que é o seu lugar na igreja, irmão? Você está congestionado? Você está fora de movimento porque algo queima, arde no seu coração, mas você ainda não descobriu. Como? Aonde? Nós vamos te ajudar a descobrir. Nós vamos descomplicar a sua vida então. Porque nós temos o que descomplica tudo. Jesus é aquele que descomplica, que desembaraça, que desata. É aquele que aponta não só o caminho que você deve seguir, mas Ele é o próprio caminho a ser seguido. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Irmãos, a nossa missão é amar e transformar as pessoas.
Através de quem? De Cristo. Oh, irmão, seja sincero com você mesmo. Desde que você conheceu a Jesus da forma como você diz que conhece, as coisas se complicaram ou descomplicaram na sua vida? Estou falando de lutas, de dificuldade, não, irmão, porque isso aí todo mundo tem. Mas é que tem gente que está tão habitolado de tanta informação, querido, que ainda não descobriu o básico a se fazer. Então olha, de tudo que você já ouviu que você tem que fazer para Deus, que você tem que fazer e acontecer, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao seu próximo como a você mesmo. E daí estão baseadas todas as leis. Deixa eu te falar que talvez você ainda não se posicionou em algumas coisas. Sabe por quê? Porque você não entendeu. E sabe, irmãos, nós como igreja precisamos fazer isso. Se talvez você está vindo aos cultos, está vindo à igreja, você fala assim, não estou entendendo o que está falando a palavra. Eu não estou conseguindo entender o que o pastor Washington está pregando, o que a pastora Natália está pregando. Irmão, me ajuda a simplificar então. Mas eu tenho certeza, irmão, eu tenho buscado no Senhor, sabe? Eu tenho orado pela sua vida, eu tenho orado por essa igreja. Eu não posso apresentar um Jesus diferente desse, porque eu conheci Ele de forma simples. Eu conheci Ele, sabe, irmãos, e eu conheci Ele de uma maneira onde Ele fala de uma forma tão simples, sabe, querido? E quantos de nós temos desprezado experiências com o Senhor por achar que isso é complexo demais? Talvez quando você ouve alguém falar assim, Deus falou comigo, você fala, mas como é que é isso? Eu vou ouvir a voz dele audível. Querido, procure amar ao Senhor, e você vai ver Ele falar nas pequenas e nas grandes coisas. Oh, irmão, Deus já falou comigo, eu andando na rua sozinha, andando ali. Um dia eu andando, caminhando, chorando, olhei para o céu assim. Ali o Senhor começou a ministrar meu coração, e eu comecei a entender que eu não estava sozinha, porque aonde eu ia, a extensão do céu estava. E Deus falou, assim sou eu na sua vida. Eu cubro você em cada passo que você dá, irmão. Eu quase ajoelhei ali no meio da rua onde eu estava, e eu falava assim, Deus falava comigo, vai, procura um lugar onde o céu não está, se esconda do céu. E eu falava, não tem jeito. E Ele disse, de mim também você não vai se esconder, porque eu estou em todo lugar. Ei, querido, deixa a simplicidade de Jesus constranger você, querido. Talvez você está cheio de método, cheio de coisa para falar para Deus, e Ele está falando, shoo, deixa eu te ensinar o que é ser simples de verdade. Ele está dizendo assim, deixa eu mostrar para você a essência. Deixa eu mostrar para você. Deixa Jesus mostrar para você, querido. Deixa Ele te colocar em movimento outra vez. Mas não é um movimento que vai te levar ao ativismo, não. É um movimento que vai te levar ao quebrantamento. Não adianta encher sua agenda com programação na igreja, se primeiro você não entender. Não adianta querer se esconder. Não adianta, querido, porque a simplicidade de Cristo vai te achar. Ah, Jesus, eis aqui a tua igreja, Pai. Oh, Jesus, eu sonho com uma igreja simples. Nos ajude a ser uma igreja simples, Senhor. Que tudo se arrede, meu Deus, que tudo saia do lugar. Mas que o Senhor seja entronizado, Jesus.
Ser relevante não é ser conhecido, meu Deus. Ser relevante é fazer a diferença onde estamos, meu Pai. Ah, Jesus, o lugar mais alto que eu quero estar é nos teus pés. Ah, Jesus, nós queremos ser discípulos e fazer discípulos. Jesus, muitos de nós dissemos que te amamos acima, mas fato é que muita coisa tem tomado o seu lugar. Será que de fato temos cumprido essas duas leis, Senhor? Será que de fato, Senhor, estamos correndo atrás daquilo que o Senhor quer? Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a voltar, meu Pai. Nos ajude a voltar para esse lugar, Senhor. Esses que estão estacionados, Pai. Eu sei que tem mais do que 5 pães e 2 peixinhos aqui, Senhor. Oh, meu Deus, mas esses que estão escondendo, meu Pai, porque acham que isso não é o suficiente. Não é porque, meu Deus, muitos ainda não entenderam. Não é sobre os 5 pães e 2 peixinhos. É sobre o Senhor Jesus, quando tudo está em Ti, quando o Senhor se torna o suficiente. O Senhor multiplica quando falta. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, meu Pai. Eis aqui a minha vida, Senhor. Eu estou disposta, Pai, a ser uma igreja simples. Estou disposta, Senhor, a fazer o que o Senhor quer. Mesmo que isso custe que eu abandone as minhas opiniões, Senhor. Nada é maior do que o Senhor. Jesus, eu te agradeço. Eu te louvo porque de uma forma muito especial o Senhor tem nos conduzido, mesmo sem merecermos, Senhor. Oh, Senhor, queremos fazer discípulos, Pai. Queremos seguir aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, não queremos ser complicadores, mas facilitadores do reino, Senhor. Que as pessoas não parem em nós, mas que elas te conheçam, Senhor. Que elas busquem te conhecer a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém, irmãos? Leva essa palavra no seu coração. Que o Senhor abençoe a sua semana, a sua casa, a sua família. Sabe, irmãos, essa palavra ela vem para fundamentar um longo período aí onde o Senhor tem ministrado algumas coisas, particularmente assim ao meu coração. Algumas coisas que Ele tem feito em mim são frutos, sabe, querido, de buscar e de entender, reconhecer que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu preciso do Senhor. Não tem como você conduzir algo que é de Deus do seu jeito, tem que ser do jeito dele, porque é dele. Então, irmãos, os irmãos vão perceber algumas mudanças que nós vamos começar a fazer. Não são coisas novas, são coisas que já existem, mas que nós encontramos no Senhor e precisamos colocá-las no seu devido lugar. E nós queremos isso, irmãos, porque nós escolhemos ser uma igreja bíblica.
Escolhemos ser uma igreja simples e ter o Senhor como centro de tudo. Então Ele de fato precisa ser visto nesse lugar. Você precisa falar, cantar, ouvir sobre Ele, porque Ele é o centro da nossa vida, de fato, e precisa ser. Amém? Então que o Senhor te abençoe. E entenda que nós estamos aqui para caminhar com você, querido. Por você não, porque Jesus já foi. E Ele é suficiente, mas com você. Te ajudando, contribuindo, servindo e também sendo servido por você. Porque nós também precisamos. Eu preciso tanto da sua oração quanto você da minha. Eu preciso tanto do seu abraço quanto você do meu. Pastores, líderes, não são seres espirituais, não são semideuses. São ovelhas do mesmo rebanho que você, aonde Cristo é o cabeça. Ele diz: minha são as ovelhas e elas ouvem a minha voz. Amém? Então somos colaboradores de Cristo. E eu quero chegar com você na eternidade. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia, te dê a paz, te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre. Meus irmãos, vão todos em paz, tenham uma boa noite e que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. A vida está tão perto, prove, a paz não está.